ser com o retrato falado, até porque nós sabíamos que o retrato falado ele é uma peça dentro do quebra-cabeça para ajudar. Logicamente também que fizemos de propósito também mostrar as imagens tanto do indivíduo em duas situações, no indivíduo lá na JK, como no indivíduo também na Marabá. Foram as duas maneiras, os dois momentos que ele foi gravado, que tem a aparência dele ali. Fizemos contato, mandamos para a perícia essas duas filmagens para tentar melhorar essas perícias, e após a tentativa de melhorar essas perícias, buscamos mais ainda tecnologia, entramos em contato com uma empresa americana que tem, por seu know-how, um contato com o FBI também, com a polícia de Nova York, tentando fazer um contato com ela para que, caso ela conseguisse verificar, melhorar a imagem que tínhamos do indivíduo autor do delito, isso aí poderia ser passado para a gente compraria o software através do CONCEP, o Conselho de Segurança. Lógico que o CONCEP recebe doações, nós faríamos um projeto para conseguir isso aí, mas seria interessantíssimo. De qualquer forma, a parte mais importante era, como sempre, é o homem na terra. Não adianta ter avião, tecnologia, se não tiver a pessoa na terra para poder avançar. E o avanço se deu exatamente na insistência de todos os policiais, em especial o doutor Elber Barra Cordeiro, que diz aqui que não tem nada a ver, mas em especial o doutor Elber Barra Cordeiro, como chefe, coordenador disso tudo, fomentou cada dia mais a que a gente pudesse buscar cada dia mais a melhoria e buscasse até o fim cada um dos indivíduos que aparecesse na delegacia, friso, por qualquer delito sexual. Talvez o indivíduo não sabia nem estar sendo investigado, logicamente, mas chegamos até o fim. Por conta disso, anteontem, na data de antes de ontem, um indivíduo, Fábio Martins Rocha, foi conduzido à delegacia por supostamente ter invadido uma loja e lá nesta loja ter tentado um ato sexual com uma vítima e também teria tentado, segundo consta, roubar esta vítima. A partir desse momento, como fizemos em todos os outros casos, iniciamos uma investigação rápida, mas que já tínhamos esse know-how de várias situações de investigação da Polícia Civil, nessa forma, investigamos esse indivíduo o mais rápido possível, buscamos juntos a familiares dele, buscamos juntos a amigos dele, situações que pudessem dizer que ele teria algum desvio, alguma coisa que pudesse nos levar à situação, até pelo fato de que, ao analisarmos esse indivíduo, pelas câmeras de segurança que nós tínhamos das imagens, e o próprio indivíduo, ele tinha um biotipo, toda a similitude de ser o mesmo indivíduo que aparece nas filmagens. Além disso, segundo também contato com terceiras pessoas que foram os policiais da Polícia Civil investigando, foi possível verificar que esse indivíduo, o Fábio Martins Rocha, ele tinha um problema em uma das pernas, onde ele caiu numa motocicleta e teria uma perna um pouco menor que a outra, que daria um andar caudicante, se não me engano, essa é a palavra, um andar que ele não andava com normalidade. Isso, relacionado à situação do delito, aumentou a possibilidade ainda mais dele ser o autor. Somado a todos esses fatos, nós tínhamos também que verificar a motocicleta que ele utilizou no dia do crime contra a mulher que estava na loja, bem como os veículos que ele poderia ter, de acordo com outros boletins de ocorrência, que afirmavam que um indivíduo das mesmas características que ele estava num veículo Fiat Strada prata, teria feito uma ação X. Nós então buscamos esse veículo e constatamos que ele realmente tinha esse veículo passado para mim, mais um elemento circunstancial dessa situação. Mas, mais ainda nisso tudo, foi verificado então, foi feita uma entrevista com ele, onde foi aplicado através de métodos que foram feitos, através de métodos que a Polícia Civil e o Senasp e o FBI têm, foi feito um método de entrevista e interrogatório, onde se tenta, através de uma entrevista, logicamente voltada para a legalidade, voltada para a transparência, buscar se ele, Fábio, estaria mentindo caso viesse a negar o fato sobre a situação. Ele foi chamado e, em conjunto com o Ministério Público e até mesmo com o seu patrono, foi possível então verificar uma falha em sua entrevista. Falha essa que levou a caracterizar mais ainda a viabilidade de ser ele o autor do delito. Por conta disso, chamamos todas as vítimas dos últimos 5 estupros,
né? Por causa que depois nessa mesma entrevista, ele passou a dizer que realmente teria praticado 5 delitos, pelo menos 5 delitos ele teria praticado, não se recordando se teria praticado mais, mas teria praticado 5 delitos. Feito isso, chamamos as testemunhas, 4 vieram, a quinta não estava aqui em Patos de Minas no momento, foi no outro dia, muito célere, tem que ter essa celeridade mesmo. Chamamos todos eles, fizemos o procedimento estipulado pelo Código de Processo Penal para o reconhecimento formal, onde colocamos 4 indivíduos da mesma estatura, mesmo porte, mesma situação, passamos números para cada um deles, eles assinaram os nomes deles em cada número atrás, e foi então apresentado para as vítimas que estavam do outro lado de uma porta com vidro, logicamente que ele não poderia verificar, e todos os indivíduos passaram e falaram para as vítimas frases que foram ditas pelo estuprador no momento do ato, ou o andar, ou o olhar, qualquer coisa que chamasse atenção. E todas as vítimas, de forma interina, todas elas apontaram o Fábio, que seria o número 3 entre os indivíduos que estavam se apresentando, apontaram ele como sendo o autor do delito. Passado isso, já ele tendo na entrevista falado isso, mas para que a gente não tivesse a dúvida de que ele estaria, por exemplo, assumindo o crime por outra pessoa, por isso foi feito também o reconhecimento pelas vítimas, e porque nós sabemos que a confissão não é a rainha das provas, N elementos têm que ser juntados e agrupados para que você tenha realmente a possibilidade de você falar, não, esse indivíduo tem todos os indícios de culpabilidade. Foi então colhido o depoimento do Fábio, juntamente com o seu patrono, Fábio colaborando por vontade própria, dizendo que estava arrependido de seus atos e que se pudesse voltar atrás, teria voltado e não faria novamente. E ainda frisado que não tinha como passar o motivo de ter praticado tantos atos dessa forma. Correto? Passamos então à situação agora dos atos que foram praticados. Só um minuto. Os atos praticados pelo Fábio, ele fala que foram 5, né? Sendo eles, eu não vou falar na ordem, depois vocês pegam uma ordem específica que eu teria que ler aqui para saber a ordem. Então, ele seria o autor do estupro no Gálatas Hotel, do lado do Gálatas Hotel, naquela rua ao lado do Gálatas Hotel. Ele seria o autor do estupro na Tomás d'Aquino, perto do laboratório Manuel Dias. Ele seria o autor do estupro na loja, que foi o último, né? Ele seria também o autor do estupro de uma senhora que estava caminhando pela Avenida Marabá e se distanciou do indivíduo, e desse distanciamento ele teria atacado essa senhora. E por último, ele também seria o autor do estupro lá na Avenida Tancredo Neves, ao lado ali daquele posto JK. Então seriam 5 crimes que o Fábio teria praticado, segundo ele, tá? Ele foi ouvido, ele não foi coagido de forma alguma, estava, como friso, estava com seu patrono, e ele tinha a intenção de apontar esses fatos, já dizendo de antemão que ele se dizia arrependido de todos esses fatos, e se pudesse não voltaria a fazer tais delitos, e que, friso, não tinha conhecimento na cabeça dele, ou pelo menos não passou para nós o conhecimento na cabeça dele, o motivo da prática de tantos delitos. Tá aí, né? A palavra do qual a idade dele? Regional. Oi? Qual a idade dele? Doutor Luiz Paulo Sampaio. O Fábio Martins Rocha, de 30 anos. Doutor, Ele tinha passagens na Passagem. polícia? Ele tinha passagens, mas eram passagens não relacionadas a delitos sexuais. Mas, em conversa com N pessoas que vão ser ouvidas através da Delegacia de Menores, que quem está à frente da Delegacia de Menores é o Dr. Saulo Santos, com certeza serão ouvidas pessoas, essas que já nos passaram informações, de que ele, mesmo lá no âmbito onde ele já se encontrava anteriormente, sem ser na cadeia, mas na sua roda de convivência, ele já teria tentado atacar outras mulheres. Não digo atacar no sentido de estuprá-las, não, mas de pelo menos ter um certo desvio anormal ao que é normal
para qualquer pessoa comum, correto? Durante o depoimento dele, ele apresentou algum distúrbio mental, alguma coisa assim? Olha, durante o depoimento, é logicamente que ele estava constrangido ao prestar aquele depoimento, tanto que pediu para que quem colhesse o depoimento fosse um escrivão do sexo masculino. Na verdade, nós escolhemos o depoimento dele sem presença de uma mulher, até por conta desse constrangimento, e caso não tivesse feito isso, ele talvez não tivesse revelado todos esses fatos que eles revelaram aqui. Doutor, o senhor desculpa até o pessoal que eu estou ouvindo aqui, com esse ciclo desses 5 estupros, o Fábio, o Bim, acabou confirmando, fechou, aí as questões dos estupros foram registradas, as ocorrências, assim, aí fecha a questão dessa situação? Praticamente todos os estupros foram dilucidados a partir do momento que nós temos aí 5 estupros apontados pelo próprio autor como sendo ele o que praticou o ato, além, logicamente, de outros elementos circunstanciais, como o reconhecimento pelas vítimas, reconhecimento formal pelas vítimas, por todas elas, com relação ao fato. Outra dúvida também, desculpa até o palavreado, questão de WhatsApp é um diabo, tal de grupo, aí o povo conversa, pergunta, não sei o quê. A respeito daquele outro indivíduo que foi preso no início do ano, Magrone. Isso. Aqueles são outra história, são outros estupros, outras vítimas. Não tem nada a ver com a situação uma com a outra, se tem alguma dúvida de ser autores diferentes, se tem alguma dúvida nessa questão? Olha, todo esse procedimento, ele já foi repassado há muito tempo para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Esse indivíduo já está denunciado e está aguardando decisão judicial sobre o caminho que vai seguir. O que nós temos que falar é que todo o procedimento indica uma possibilidade de nós continuarmos sempre, como a Polícia Civil sempre faz, de investigar. Beleza, obrigado. Agradecer a motocicleta usada era a mesma. As perguntinhas, né? Não, a motocicleta que utilizou no último estupro não é a mesma que ele utilizou nos outros. Ele teria vendido a outra motocicleta, a primeira, e pedido para que o indivíduo trocasse a carenagem, trocasse dados periféricos da motocicleta, como, por exemplo, o retrovisor da motocicleta, que nós tínhamos que o retrovisor era um retrovisor mais quadrado e agora o retrovisor é redondo. Então ele modificou um pouco a motocicleta, provavelmente para evitar o reconhecimento, além de ter vendido essa motocicleta para outras pessoas. E ele falou alguma coisa? Não, atrás da Marabá, no bairro Chácaras Caiçaras. No bairro Chácaras Caiçaras, lá ele trabalhava nessa horta e de lá ele saía para fazer os seus ataques, correto? Algumas vítimas indicavam, até pelo da JK, indicavam um cheiro característico, um cheiro forte. E no depoimento dele, ele relata que realmente quando ele saía da horta, né, onde ele mexia com cebolinha, cebola e outras hortaliças, ele realmente saía com sua roupa impregnada com esse cheiro. E ele fala que nos ataques ele utilizava essas roupas que estavam impregnadas, não em todos, mas na maioria dos ataques ele tinha acabado ou tinha saído há algum tempo da horta aonde ele fazia esse plantio para a venda dessas verduras. Ele é solteiro? Sim. Ele tem, durante muito tempo, ele foi referido. Uma investigação, como eu sempre frisei, investigação de crime de estupro, quando você não tem a vítima que possa passar informações mais claras sobre a autoria, você fica realmente refém de uma possibilidade de pegá-lo numa investigação que vai se alastrar, né? Ele não tendo um passado em seu trajeto relacionado a questões sexuais, logicamente que ele não fica muito visado quanto a isso, né? Mas é um indivíduo que, depois de verificado todos esses dados, se mostra com essa tendência, com esse desvio de caráter que levou então ele a praticar esses delitos. Doutor, qual que é a acusação? Agora, qual que é a acusação do Fábio agora? A acusação é de crime de estupro, de 5 crimes de estupro. Algum qualificado? Não, são 5 crimes de estupro. O crime de estupro poderia ser qualificado caso tivesse lesão corporal gravíssima ou morte, o que, a princípio, nada disso veio ocorrer até o momento que nós temos conhecimento. Teve um que quebrou o braço, não? Tem que ficar claro, esses 5 foram registrados. Existe possibilidade de apuração até de outros estupros. Sim, porque nós estamos falando da cifra negra, né? Nós estamos falando da possível Está cifra registrado, negra. né? E outra coisa, nesses 5 estupros, quantos foram tentados, quantos foram... Olha, eu não tenho como lhe precisar agora quantos foram tentados, quantos consumados, mas o estupro, para que se consuma o estupro, não necessita da penetração pênis em vaso, né?
necessita simplesmente de uma violência ou grave ameaça contra a mulher baseada numa situação de cunho sexual. Ou seja, por exemplo, num deles houve o toque com a boca no seio da vítima. Se teve violência ou grave ameaça e houve o toque com a boca no seio da vítima, é estupro consumado. Se houve o toque de dedo na vagina da vítima, por mais que não tenha ocorrido penetração, é estupro consumado. Em N casos, eu me relato aqui, talvez o caso da Marabá, ele não conseguiu chegar ao topo da questão da consumação, mas isso tem que ser verificado pelo Dr. Saulo, que é quem preside, e do Gálatas também, não, mas do Gálatas ele chegou a dar o toque, mas deu o toque com a boca no seio da vítima. A menina parece que até quebrou o braço, né? A menina quebrou o braço. Ô doutor, ele estava na APAC? Ele estava... Não, ele não estava mais na APAC, já tinha, acho que desde o mês de dezembro ou janeiro, já não estava mais na APAC, e segundo consta também, estava frequentando pouco ou muito pouco a igreja, onde frequentava com mais assiduidade. As passagens dele eram relacionadas a qual? Tráfico de drogas, e se não me engano, delitos menores de furto. Durante o depoimento, ele falou alguma coisa religiosa, alguma coisa sobre Sim. demônio, alguma coisa nesse sentido? No seu depoimento, ele alega, no final do seu depoimento, que não tinha conhecimento do motivo de estar fazendo aquilo, mas que estava arrependido dos atos que tinha feito, e tocou no assunto dizendo que provavelmente, ao que ele entende, ele estaria sendo levado por um ente maligno que estaria ali acobertando a ação dele, tomando conta dele para praticar esses delitos. De qualquer forma, ele disse também, durante seu depoimento, que fez o consumo de drogas, crack, cocaína, antes de realizar cada um dos delitos que ele diz ter realizado.